Em condições normais de temperatura e pressão, estaríamos na reta final da campanha eleitoral, porque a eleição aconteceria no próximo domingo. Hoje já estaríamos aí concluindo, a fase toda de discussão sobre as propostas dos candidatos. Porém, a pandemia do coronavírus alterou todo esse cronograma e o que nós temos é o pontapé inicial de uma partida que começou ontem. E claro, com a história que tem o Grupo Bandeirantes de Comunicação na realização dos seus debates, Nós tivemos nas principais cidades do país encontros entre os candidatos que estão disputando o cargo de prefeito, Aqui em São Paulo não faltaram os principais assuntos que têm incomodado a população há muitos anos. A questão da Cracolândia, as discussões a respeito dos problemas da cidade na saúde, na educação, na segurança pública, programas como Leve Leite, o transporte público, tudo isso foi discutido no debate de ontem pelos 11 candidatos que participaram do debate aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foi a oportunidade do eleitor ter contato ali com os candidatos e começar já a definição do seu voto a partir daquilo que foi travado. É claro que teve disputa política também durante as respostas, provocações, isso faz parte de um encontro como esse. O debate é a grande oportunidade que o eleitor tem de ver o confronto ali de um candidato com outro, a forma como ele está articulando as suas ideias, a forma como ele coloca as suas propostas, E sendo confrontado pelos adversários, ou seja, por aqueles que estão disputando o cargo. Então, é uma excelente oportunidade para o eleitor poder fazer a análise daquilo que considera o mais importante e a sua escolha para a urna no dia 15 de novembro, a eleição municipal. Então foi isso que aconteceu ontem no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quem abriu os jornais hoje viu a ampla repercussão que nós tivemos aí do debate da Band, Os candidatos trocando aí algumas acusações, trazendo o passado, mas principalmente discutindo as propostas, Isso é o mais importante que nós temos nesse formato de debate, que é o formato seguido aqui no Brasil para a apresentação das ideias dos candidatos. O que me chamou a atenção foi que muitos candidatos trouxeram para o debate temas que não são exclusivos da cidade de São Paulo. São temas nacionais, são temas que mexem com a vida das pessoas, a questão do emprego, por exemplo, que preocupa muitos brasileiros. São 13 milhões de desempregados no Brasil, segundo os dados mais recentes do IBGE. É praticamente uma União Europeia de desempregados aqui no Brasil. O número é semelhante ao da União Europeia, só aqui no estado brasileiro. A gente já vinha de um problema com o emprego e os candidatos parece que estão atentos a isso. Alguns com propostas ali que precisam ser mais confrontadas e serão ao longo da campanha, foram apresentadas ontem. As campanhas vão correr atrás agora de todas essas informações, por isso que quando a gente diz aqui que o debate da Band é a largada, é aquilo que vai direcionar as campanhas por ser o primeiro, tradicionalmente. A partir daí, então, é que nós vamos ter o confronto e também os argumentos que vão ser trazidos por um lado e por outro. Hoje também é um dia de checagem, Muita gente está fazendo a checagem daquilo que os candidatos disseram, porque é fácil dizer, mas hoje é fácil pesquisar também. A internet está aí com ferramentas, os jornalistas estão atrás dessas informações para saber o que foi verdade, o que não é tão verdade, o que é mentira, aquilo que foi dito, então, pelos candidatos. E essa é outra repercussão do grande debate que a gente teve ontem. Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Jornal Gente, hoje da Rádio Bandeirantes, com muita discussão sobre todos esses debates que aconteceram Brasil afora, Cláudio? Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Olha, eu acompanhei o debate de São Paulo e foi muito bom, estimulante mesmo, é um estimulante para a democracia, digamos assim, é o confronto de ideia. O jogo começou ontem, com esses debates promovidos pelo Grupo Bandeirantes, pela Band, em todo o país. Essa campanha que oficialmente começou domingo passado, na verdade as pessoas nem estavam percebendo muito que havia uma campanha em curso, mas é o debate que abre o jogo
e foi muito bom. No caso de São Paulo, serviu para que candidatos reafirmassem sua posição, serviu também para que alguns deles aparecessem, se apresentassem ao eleitor na condição de postulante a condição de prefeito da maior cidade da América Latina, a maior cidade, a mais importante cidade do país. E houve gratas surpresas, também houve algumas decepções. Eu acho que o prefeito de Bruno Covas, por exemplo, teve um bom desempenho. Foi até eu não digo que foi uma surpresa, mas o que se esperava é que o prefeito virasse alvo na medida em que ele está no cargo e na medida em que ele é um dos líderes da pesquisa, tecnicamente empatado neste momento com Celso Russomano, que está em primeiro. Celso Russomano, o desempenho dele foi um tanto quanto decepcionante, ele muito sem querer brigar com ninguém, mas tomando bordoada de todos os lados, etc. Me pareceu carente de propostas a candidatura de Celso Russomano, mas ele também tem lá suas razões. Ele tá ali em empate técnico com o prefeito, mas digamos assim, está com um braço à frente ou uma perna à frente, né, nessa disputa em relação ao prefeito. Portanto, assim, a prioridade dele deve ser não fazer marola para não prejudicar isso, para que o seu desempenho siga. Até dá para compreender o comportamento. Acho que um dos grandes destaques desse debate foi o candidato Arthur Duval, aquele conhecido também por Mamãe Falei. Pelo menos do meu ponto de vista, eu não esperava muito e, na verdade, o candidato surpreendeu. Ele é muito articulado, bem informado, agressivo o suficiente, repetiu demais que estava de saco cheio. Eu acho que isso não ajudou muito, mas de qualquer maneira é um jovem candidato que eu acho que vai dar trabalho, né, do ponto de vista dos seus adversários. A gente viu também candidatos mais agressivos, aqueles menos como é que eu diria, dispostos a quebrar o pau. Vimos, por exemplo, uma coisa que me pareceu bastante evidente, é que apesar de não ameaçar, digamos, pelo menos por enquanto, a condição de liderança das pesquisas, né, dos outros candidatos, o candidato André Matarazzo parece ter se transformado numa espécie de, como é que eu diria, de alguma coisa que está atravessada na garganta dos tucanos, né? O prefeito Bruno Covas, que respondeu bem os questionamentos, mesmo sob pressão, ele foi agressivo em relação a André Matarazzo várias vezes, né? Enfim, deve ter ali algum contencioso entre os dois, mas pareceu desnecessário isso. Enfim, eu acho também, de modo geral, que os candidatos foram até respeitosos um em relação ao outro. Não se recordou do candidato que estava presente, que a coisa mais relevante que fez quando foi ministro do governo Lula foi usar cartão corporativo até para pagar tapioca. Ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou do outro candidato que, na verdade, se utilizou da miséria alheia para se projetar politicamente. Ninguém o criticou por isso. Enfim, eu acho que houve até ali um jogo de cordialidade. Claramente, a candidata Joyce Hasselmann, porque ela é muito boa ali no bate-boca, né? Claramente os candidatos evitaram bater boca com ela, né? Ela interpretou isso como uma atitude para isolar a sua participação, etc. Eu acho que não, acho que é o temor mesmo de bater boca com quem é tão agressiva quanto ela sabe ser, né, e tão afirmativa. Acho que, olha, o debate foi muito bom mesmo, inclusive do ponto de vista do desempenho dos jornalistas do Grupo Bandeirantes, fazendo perguntas pertinentes, perguntas que de fato deram oportunidade aos candidatos de esclarecerem suas posições. Uma das perguntadeiras do Grupo Bandeirantes foi Thaís Freitas, que atuou com o brilho que se esperava. Obrigada, Cláudio. Olha, eu confesso que dá um frio na barriga pela relevância, né, desse evento tão tradicional aqui na Band. Você ali colocado na frente dos candidatos, adorei ter participado. Hoje tô meio aqui quebrada, sabe, um pouco desgrenhada, então já peço aqui desculpas antecipadas para o nosso ouvinte, porque hoje eu preferi
ficar mais meia horinha ali na cama do que fazer aquela produção pro jornal Gente da Rádio Bandeirantes, mas aqui é rádio, o que importa é o conteúdo. Tava pensando aqui, Cláudio, fazendo um pouco também o histórico dos candidatos, né? Em todos os debates, é natural que aqueles que estejam na frente nas pesquisas sejam, de alguma forma, o alvo daqueles que querem crescer. Quem quer crescer, cresce ou para os indecisos ou para aqueles que já se posicionaram em relação a um candidato e que tem ali alguma proximidade. Então era normal que tanto o Celso Russomano quanto o prefeito Bruno Covas fossem alvo dos outros candidatos. E aí, como Bruno Covas é quem está hoje à frente da prefeitura, ele é confrontado por questões concretas. Como o Celso Russomano tem um mandato de deputado, é algo menos ali visível para a população do que o cargo de prefeito, ele acaba sendo confrontado por questões que já surgiram em outras campanhas, das quais ele participou em algum momento. Teve candidato ali que ressuscitou questões, não que não sejam relevantes, mas que já foram abordadas em outros momentos. Também é interessante a gente observar, e ontem o Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, tinha colocado para a gente o seguinte: fiquem atentos a quem cada um dos candidatos vai dirigir a primeira pergunta. Se já é uma pergunta de confronto, e aí ele vai deixar claro que aquele ele vê como seu principal adversário, ou se é uma pergunta daquelas em que um levanta a bola e o outro corta para dizer quem está correndo de faixa com quem. Pouquíssimas vezes aconteceu isso, muito pouco. Foi mais confronto mesmo, cada um ali escolhendo o candidato que é mais, digamos, ideologicamente semelhante para confrontar. Então nós vimos, como bem disse o Cláudio, né, André Matarazzo batendo muito no prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também Joyce Hasselmann indo com agressividade na questão em relação a Celso Russomano. É isso que a gente vai observando. Eu tinha muita curiosidade de entender como cada um deles iria se posicionar ao longo do debate, porque é o tal do pontapé inicial mesmo, não é? Até agora, até esse momento, era ali uma massa, mais ou menos, indefinida que a gente tinha, e agora nós sabemos como cada um dos candidatos está se colocando no posicionamento político e também em termos de propostas. Eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes que nos acompanharam ontem até tarde da noite. O debate é assim mesmo, é nesse horário, às vezes requer de quem acompanha um exercício mental, não é exatamente um programa de entretenimento. O programa tem outro objetivo. E é por isso que a gente agradece a todos que acompanharam, participaram, interagiram aqui com a Rádio Bandeirantes também nas nossas redes sociais. E olha, na sequência aqui do Jornal da Bandeirante Gente, trechos do debate, dos embates, para você que acompanhou aqui ao vídeo novo, ou para você que não acompanhou e está curioso, falou, mas escuta, como é que foi? Quem bateu em quem? Quem que falou isso? Quem falou aquilo? Você vai conferir conosco aqui na sequência do Jornal da Bandeirante Gente, que você acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.